Olá, amigos e irmãos do canal Teologia Sem Fronteiras. Hoje eu quero trazer à tona um assunto de extrema importância. Hoje eu quero falar sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Muitas pessoas têm suas interpretações, posso dizer, pessoais do que é o reino de Deus. Muitas pessoas ouvem mensagens, estudos, enfim, tudo aquilo que é relacionado ao reino de Deus. Nós podemos dizer que Deus, ele é um ser matemático. Mas talvez você está dizendo que tem a ver matemática com reino. Deus, ele é um ser exato. A matemática, ela é uma disciplina exata. E a nossa vida diante de Deus, ela tem que ser exata. Nós precisamos nos achegar diante de Deus com exatidão. E a matemática e o reino de Deus, elas são sinônimos, podemos dizer assim. Porque Deus, ele é um ser matemático. Quando nós lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 33, é um texto muito lido, muito conhecido, mas pouco interpretado. Pouco se faz uma fiel exegese do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 33. Quando eu entendo que, quando o capítulo 6, verso 33, me diz que eu devo buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu consigo enxergar ali Deus fazendo uma matemática, Deus sendo exato. O que é o reino? Quando um reino, nós entendemos por aquilo que tem um rei, que tem súditos, que tem um governo, né? Alguém governa, alguém meio que dita ali as regras. Então, quando eu olho para o reino de Deus, eu imagino Deus em um trono governando, e talvez você também tenha essa imaginação. Deus ali com... Muitos têm entendimento de Deus ali com um tridente ali, um cetro, né? Ali, governando ali, emanando ali as suas ordens, suas leis para serem cumpridas. Mas não é bem assim. Então, quando Jesus veio a essa terra, Jesus veio pregar o reino de Deus, né? Um reino totalmente diferente do reino humano. O reino de Deus, ele é diferente do reino humano. O reino de Deus é um reino de justiça e não de injustiça. O reino humano, ele prega a injustiça, a desigualdade, enfim, muitas das coisas que temos visto imperar aí nos dias de hoje. O reino humano sendo imperado, né? Mas Deus nos ofereceu um reino, e esse reino, ele não é visível, é um reino invisível. Então, o reino que Jesus veio pregar, ele é um reino ao qual nós não enxergamos, mas ele existe. Não enxergamos um castelo, uma estrutura física, um palácio, como o governo, como o reino humano. Mas esse reino, o reino de Deus, ele existe. E ele parte de mim e parte de você. Eu preciso ter como cristão algumas características do reino de Deus. Você precisa ter como cristão, como pessoa, como ser humano, algumas características do reino de Deus em você. Sabe que é uma das características do reino de Deus? O amor. O amor ao próximo. Sabe qual é a maior ordem do reino de Deus para mim e para você? Amar a Deus acima de todas as coisas.
Não é verdade? Então, olha aí algumas características do reino de Deus. O reino qual nós não enxergamos. Mas há uma diferença entre reino e igreja. O que tem pegado muitas pessoas têm se preocupado tanto com a igreja e têm esquecido do reino, de pregar o reino. Jesus não disse que nós deveríamos pregar a igreja, mas nós deveríamos pregar o reino de Deus. Se você fizer uma conta, uma análise desse versículo, você vai ter esse entendimento. O reino vai muito mais além do que a igreja. A igreja é uma consequência do reino de Deus aqui na terra. A igreja ela existe como uma ponte para nos levar ao reino. Jesus ele está preparando a igreja como uma ponte para levar todo aquele que crê, todo aquele que acreditar em Cristo Jesus para o reino, para uma morada eterna. Mas a igreja não pode me limitar. Muitas vezes a igreja tem limitado as pessoas de conhecer o reino e de fazer parte do reino de Deus. As pessoas têm se apegado muito à igreja. Se eu não tiver esse cargo. Se eu não fazer isso. Se eu não fazer aquilo. Eu vou sair da igreja por isso, eu vou sair da igreja por aquilo. Não. A igreja é uma consequência. A igreja era uma porta de entrada para o reino. Então eu preciso ter esse entendimento, eu preciso buscar o reino de Deus e consequente, a justiça do reino de Deus. Quais são as boas consequências que quando eu busco o reino, que quando eu busco a justiça, serão me acrescentadas coisas, não dessa terra, mas do reino, emanadas do reino para mim, nessa terra. Então eu preciso ter esse entendimento, você precisa ter esse entendimento. Então o reino vai muito mais além do que a igreja. A igreja ela é uma consequência aqui na terra. A igreja é apenas uma porta de entrada para o reino. Muitas das vezes as pessoas têm decepcionado com a igreja. Muitas pessoas têm decepcionado com as pessoas. E têm se limitado a receber as grandes coisas do reino de Deus. Deus ele quer nos galardoar. Deus ele quer nos presentear através das coisas do reino de Deus. Então, você já parou para pensar? É um versículo tão simples, mas eu preciso fazer uma matemática, eu preciso ter exatidão desse entendimento, preciso buscar esse reino, eu preciso buscar a justiça desse reino. Não, mas as pessoas hoje elas querem receber os benefícios, enfim, mas estão fechando a porta para o reino de Deus aqui na terra. O reino de Deus já está aqui, ele já existe através de mim, através de você. Nós fazemos parte desse reino. Nós precisamos ir em busca desses reinos. Quando eu entender o que é reino, as portas vão se abrir, as portas vão se escancarar em todos os âmbitos da minha vida. Mas eu preciso ter entendimento do que é o reino de Deus. Então busque o reino de Deus. Trabalhe para o reino de Deus. Evangelize para o reino de Deus. Entenda, a igreja é apenas uma porta. Eu não posso ter a minha vida limitada entre quatro paredes. A minha vida de busca ela não está em quatro paredes, quanto muitas pessoas têm tido esse entendimento. Eu preciso da igreja. Hebreus diz que nós não devemos deixar as nossas congregações. Nós precisamos congregar, nós precisamos sentir o calor um do outro, nós precisamos crescer espiritualmente, nós precisamos estar em uma igreja. Mas eu preciso ter esse entendimento que a igreja é apenas uma porta, é uma consequência. É através da igreja que Deus vai me abençoar, é através da igreja que eu vou receber muitos benefícios, mas eu não posso esquecer do reino de Deus. O reino de Deus é muito amplo. A igreja ela é meio que limitada, mas o reino não. Então eu preciso entender que a igreja é apenas uma ponte que vai me levar a experimentar as grandes coisas do reino. Eu vou experimentar só quando eu chegar na glória, só quando eu chegar no reino de Deus? Não, porque o reino de Deus já começou. Jesus já instituiu o reino dele aqui na terra. O reino de Deus já existe aqui na terra. Eu não consigo enxergar de uma forma natural, mas eu só posso enxergar o reino através de uma visão espiritual. Da minha vida espiritual eu já consigo enxergar o reino, porque ele já existe. E eu e você, nós fazemos parte do reino de Deus aqui na terra, e a igreja ela é apenas uma consequência. Então entenda essa matemática. Faça uma análise. O que você tem buscado? Quais os benefícios que você tem buscado? Então você precisa entender que você faz parte de um reino grandioso, um reino magnífico que Deus já instalou aqui nessa terra. E que a igreja ela é apenas uma consequência.
e que Jesus morreu pela igreja. Você não precisa morrer pela igreja. Eu não preciso morrer pela igreja. Que é muitos erros de muitos líderes, de muitas pessoas. Eles tentam morrer pela igreja e Jesus já morreu por ela. Você precisa morrer para você, né? Você precisa morrer para Cristo. Você precisa morrer, você precisa se despir, né? Que o mais importante que você tem nessa terra que Deus te deu é a sua vida com Deus, a sua família e, consequentemente, outros benefícios. Mas você precisa morrer para Deus, né? Você precisa servir a Cristo. Então busque primeiramente o reino de Deus, a justiça do reino de Deus, e grandes coisas vos será acrescentada. Eu poderia citar aqui muitas coisas em relação ao reino, desse reino. Eu poderia citar aqui muitas coisas da justiça desse reino. Eu poderia citar aqui benefícios desse reino, que já tem na minha vida, já tem na sua vida, mas Deus ele requer mais de mim e Deus ele requer mais de você. Então vamos ser matemáticos, vamos olhar para a Bíblia, vamos analisar a Bíblia e sermos exatos, porque Deus é matemático, Deus ele é exato. Que nós possamos ter exatidão diante de Deus, que nós possamos ter uma vida intensa diante de Deus, que nós possamos ter intimidade diante de Deus e que nós possamos conhecer a amplitude desse reino de Deus em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Então um abraço para vocês e até uma próxima.